Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sentai-vos, Deus abençoe. Como é bom poder estar aqui, juntamente com os irmãos, mais uma vez, para celebrarmos ao Senhor. Como disse a pastora Nádia, no início desse culto, estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? Você já adorou ao Senhor? Alguma atitude sua aqui dentro foi espontânea em adoração a Deus? O Juliano sim, eu vi ele cantando, então, né? Mas os irmãos aí, eu estava de costa, não vi. Mas o Espírito Santo, ele continua aqui dentro. E ele está esperando alguma forma de adoração. Quantos concordam comigo? Vamos adorar ao Senhor? Amém? Então tá bom. Sou feliz pela vida do pastor Wagner, pastora Nádia, que bom reencontrá-los, depois de uma experiência maravilhosa. Não foi o culto, foi a viagem, maravilhosa. E o Senhor foi conosco, voltou conosco, isso é que importa, né? Fomos alcançados pelo Senhor e o Espírito Santo de Deus continua em ação. Meu irmão Zé, obrigado, Deus te abençoe. Os irmãos da banda, Deus abençoe. Está cada vez melhor, hein? Está cada vez melhor, parabéns. Pastor Alessandro, sua digníssima, Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. E a todos os irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16. A pastora Ana disse que me deu bastante tempo. Logo hoje que eu trouxe uma mensagem bem pequenininha. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 16. Nosso tema hoje é chamados para ser santo. Chamado para ser santo. Temos santos aqui dentro hoje? Amém? Aleluia. Vamos lá então. 1,16 de 1 Pedro diz assim: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Muito bem. Se você quiser me acompanhar, eu vou ter alguns textos. Então fique com a sua Bíblia aberta, fique à vontade, como você quiser. A Bíblia declara que somos chamados por Deus. E ela não fala isso apenas uma vez, ela fala muitas vezes. E por incrível que pareça, nós temos a dificuldade de atendermos o chamado do Senhor nosso Deus. E essa dificuldade tem uma consequência danosa nas nossas vidas, porque sempre que alguém nos chama, é porque necessita de nós mais perto. Amém? Amém, igreja? Vocês estão ouvindo tanto que não... A Bíblia vai declarar e vai dizer, e vai nos mostrar essa questão do chamado de Deus, e revelando a importância do assunto. Ele inspirou cada palavra contida neste livro, e tudo que está aqui é um chamado de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, não diz quem tem orelha. Orelha quase todo mundo tem, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos chamados para sermos santos. Eu pergunto para você, o que é ser santo? Depois de nós entendermos o chamado do Senhor nas nossas vidas, você começa a desenvolver uma clareza e uma certeza em querer cumprir. Aí eu pergunto para você, segunda pergunta: qual o chamado de Deus na sua vida?
Quantos aqui entendem que tem um chamado de Deus? Levanta a mão. Aí eu sei para quem eu estou pregando. Ó, todo mundo entende, glória a Deus. Isso é bom. Quando eu entendo o chamado do Senhor na minha vida, eu passo então a buscar essa clareza, eu passo a buscar essa interpretação, o entendimento do chamado de Deus para a minha vida. É necessário entendê-lo, porque se eu não entender, nada valeu. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso orar, nada valeu, se eu não entender o meu chamado. Um dia chegou uma pessoa em mim e disse: pastor, eu estou orando há 10 anos para Deus me usar. E eu perguntei para ele: 10 anos perdido? Ele disse: como assim, pastor? Ninguém perde tempo orando. Eu disse: tá, mas você se preparou? Você foi em busca do seu chamado? Ou você só está dizendo: Senhor, tu me chamou, me usa, tu me chamou, me usa, tu me chamou? Não é assim. Descubra o chamado, prepare-se para o chamado, coloque em execução o chamado de Deus na sua vida, através de algo inicial, primordial, que é santidade a Deus. Normalmente associamos a expressão chamado a um convite para trabalharmos. Deus me chamou para trabalhar. Mas eu quero dizer para você que há algo maior, bem maior do que isso. A Bíblia vai defender o chamado de Deus, vai definir o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e depois fazer. Deus me chama para ser, depois fazer. E eu vejo essa ordem sendo quebrada com a maioria das pessoas. É melhor fazer para que alguém veja do que ser sendo que ninguém vê. Uma vez 2 meninos na igreja estavam numa festa de aniversário, pastor. Não se faz mais isso agora, né? Tinha uma festa de aniversário do irmão na igreja e lá embaixo tinha uma torta na geladeira. Eu já fui arteiro. Quem já foi arteiro aqui? Eu já fui arteiro. E aí, um dos meninos disse: vamos lá embaixo que eu sei onde esconderam a torta. E o outro menino: não, minha mãe me mata se fizer uma coisa dessas. Não, vamos lá, ninguém vai saber, vamos lá, eu sei onde está. E aí, de tanto assistir, o menino foi lá embaixo junto com o outro, atravessaram algumas salas e chegou numa geladeira. E quando ele abriu, pensa numa torta. O menino disse: viu, eu disse para ti que eu sabia onde estava a torta, vamos comer a torta. E ele disse: não, vamos voltar para a igreja, não vou comer. Vamos, rapaz, nós estamos aqui diante da torta, vamos comer. Ninguém está vendo. Aí ele olhou para o outro: ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Pronto. Para algumas pessoas Deus não faz diferença nenhuma, mas para outras Deus é a diferença. Deus é a diferença. Isso parte do pressuposto de estar na presença dEle. Então, normalmente nós associamos esta visão antes de ser, fazer, mas a palavra manda nós sermos. O fazer é a consequência daquilo que eu sou. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, vai falar que Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Escute o que eu vou dizer agora aqui. O teu chamado foi expressamente pela vontade de Deus. Todos aqui levantaram a mão e entendem que tem um chamado de Deus. Eu quero dizer para você que não foi eu que te chamei, não foi o pastor Wagner, não foi a pastora Nádia, foi Deus que te chamou. Então o teu chamado é expressamente pela vontade de Deus. Para quê, pastor? Para ser. A Bíblia diz, capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, Paulo chamado segundo a vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo.
mas antes ele passou por um processo. Quer seja quando Paulo fala do próprio chamado, ele fala exatamente sobre o ser apóstolo. E quando nós falamos do nosso chamado, precisamos falar sobre ser também. Desenvolver a ênfase, não estar no fazer, a ênfase estar no ser. Contudo, geralmente associamos o chamado divino a uma tarefa a executar, a uma missão a cumprir, a um trabalho a fazer. Quando definimos esta convocação do Senhor nosso Deus como uma simples realização, somos levados a supervalorizar. Valorizar o que, pastor? Habilidade, capacitação, produtividade, em detrimento à importância que tem o caráter, que é o ser. Às vezes nós encontramos pessoas habilidosas, capacitadas, com extrema produtividade, e Deus não chamou. Encontramos Marta e Maria. Marta trabalhava para o Senhor Jesus Cristo, mas 12 discípulos e mais a galera que vinha junto, e ela trabalhava para Jesus, mas Jesus disse que a melhor parte escolheu Maria. No momento Maria não fazia diferença, mas no momento do milagre, Maria fez toda a diferença. Então, o maior desafio da vida espiritual de um homem e de uma mulher não está apenas em saber as palavras certas que vai dizer, ou as coisas certas que devem ser feitas, mas está em se tornar a pessoa certa para fazer as coisas certas. O ministério pessoal de cada um começa, ou precisa começar, pelo ser. Mas ser o que, pastor? O que é que a gente tem que ser? Muito bem, o chamado divino enfoca a santidade. Somos chamados para sermos santos. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17, nós lemos o 16, olha só o que diz o 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O chamado, ele tem duas características distintas. Primeiro, uma característica moral. Segundo, uma característica dinâmica. Moralmente, o cristão é chamado para a santidade, moralmente falando, mas dinamicamente o cristão é chamado para o serviço. Primeiro santidade, depois serviço. Vocês querem ver uma coisa? Hoje a igreja, eu vejo a igreja como um time coeso aqui. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas quanto tempo demorou, pastor Wagner, para chegar nesse nível? Quantas pessoas passaram por aqui que prometeram estar do lado e não estão? Quantas pessoas passaram dizendo que amam, mas nunca amaram? Quantas pessoas disseram que o coração deles era missionário, mas nunca fizeram missão? Porque quiseram primeiramente fazer e depois ser. E Deus não faz a obra invertido. Ele chama porque está distante, e quando Ele chama é para chegar mais perto. Quando Ele chama é para vir para a presença, porque da presença, ou na presença, nós adquirimos santidade. Somos preparados para ser e fazer na presença de Deus. Vou contar uma coisa para você, porque é tão importante ser santo. Depois eu vou dizer para vocês o que é santo, porque a maioria de nós não sabe o que é ser santo. Por que é tão importante ser santo? Porque tudo que se faz, pastor Wagner, está sob orientação de alguém. Tudo que eu faço está sob orientação de alguém. Alguém diz assim, eu faço o que eu quero. Ah, mas não faz mesmo. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que o inimigo quer.
Às vezes se faz a coisa parecer certa, mas é o inimigo que está trabalhando. Às vezes parece que estamos com a melhor das nossas intenções, mas estamos trabalhando para o inimigo. Ali na frente vai dar problema. Por isso que Pedro diz que devemos invocar o Pai como aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Por que eu preciso trabalhar em santidade? Porque as minhas obras estão sendo julgadas. E quando eu não estou na presença em santidade, eu estou fora da presença em pecado. E tudo que eu faço em santidade corrobora para galardões no céu, mas tudo que eu faço em pecado corrobora para a minha destruição na terra. Quem me entende diz amém? Então, moralmente o cristão é chamado para a santidade, dinamicamente o cristão é chamado para o serviço. O problema é que o nosso chamado secundário, que é o serviço, o dinâmico, não parece apenas ter substituído o primeiro, mas parece que eliminou ele. A igreja do século 21 vive uma crise de integridade. Vivemos uma crise de integridade sem precedentes. E o quesito caráter está retrocedendo. O quesito santidade está retrocedendo. Gostamos mais de pessoas dinâmicas do que pessoas verdadeiras. Gostamos mais de pessoas dinâmicas do que pessoas santas. Gostamos mais de pessoas dinâmicas do que pessoas na presença de Deus. Um dos frutos da graça do Senhor é a santidade, que não é muito discutida hoje nas igrejas. Ninguém mais senta para falar sobre santidade. Ninguém mais reúne um grupo de oração para orar e falar sobre santidade, onde nós podemos buscar mais, onde podemos santificar mais, onde estamos errando mais. Isso não acontece mais, sabe por quê? Porque falar de santidade vai chegar no meu erro, e se chegar no meu erro eu vou ser humilhado, e se eu for humilhado eu não brinco mais, estou fora. Isso é muito importante. Eu creio que existem dois motivos para isso. Primeiro, porque a banalização da santidade. Primeiro, porque pregadores já não pregam mais santidade. Eu poderia aqui começar a pregar uma mensagem totalmente diferente, mas Deus me chamou para pregar a palavra. E eu poderia começar aqui falando sobre uma situação onde a tua vida ia mudar a partir de hoje, onde a tua família ia engrenar e começar a andar debaixo da graça e da unção de Deus, onde o teu trabalho ia melhorar e você ia ter a sua vida positivamente melhorada. Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para falar de santidade. E talvez eu vou suscitar poucos, glória a Deus e aleluia, porque quando se fala de santidade, se fala da gente, do nosso estilo de vida, das nossas opções, a presença ou fora da presença. Eu vejo pregadores desprezíveis, legalistas, oriundos de uma origem de prosperidade, que abusaram da fé das pessoas e que ignoraram os ensinamentos da palavra de Deus genuína e colocaram de lado pessoas que realmente queriam agradar a Deus e projetaram pessoas que apenas queriam fazer. E a igreja genuína foi sendo sufocada com o tempo. Entrou alguns movimentos de homens que cobravam demais. No tempo de Jesus tinha os zelotes, que eram homens que cobravam demais, eram exagerados com o zelo. Essa semana eu estava conversando com um pastor antigo, ele disse para mim assim: sabe, eu já fui exagerado com o zelo, já fui muito exagerado. E eu perguntei para ele: quantas pessoas você empurrou para fora da igreja, em nome da santidade? Discriminavam, em nome da santidade humilhavam, em nome da santidade separavam, em nome da santidade e expunham as pessoas ao ridículo, em nome de santidade. Eu já vi, sentado em Santa Ceia, no grupo de louvor, eu sentado lá, eu já vi pastor, já vi irmã fulano de tal pelo nome, mandaram levantar, vir aqui na frente, virar de costa para a igreja e mostrar: esse aqui não é um exemplo de santidade. A irmã cortou as pontas do cabelo, 6 meses em disciplina para aprender a andar em santidade. Eu já vi isso.
eu já participei disso. Então esse é o primeiro motivo. Homens que nunca entenderam a santidade, que nunca souberam o que é agradar a Deus, eram exagerados, reduziam a santidade a um estilo de vida retrógrado e retiraram a alegria de viver das pessoas. Tem pessoas que são complexadas até hoje, não tem liberdade até hoje. Isso naturalmente está longe do coração de Deus. Felizmente um bom número de pessoas já se libertou dessa tirania, mas ainda continuam escravos do sistema. Porém não em consequências. Um dos resultados mais prejudiciais, que elas agora são horrorizadas, é quando a gente começa a falar em santidade, eu chego a se arrepiar. Meu Deus, o pastor vai falar daquilo. As pessoas têm medo, têm pavor de santidade, sendo que santidade é a coisa mais linda que um cristão pode ser na sua vida. Em segundo lugar, em um tom totalmente diferente, a verdadeira santidade requer esforço da minha e da tua parte, da nossa parte, porque muitas pessoas não estão dispostas a fazer, pelo fato de precisarmos cooperar com a graça de Deus para produzir o fruto da santidade em nossas vidas, não estão dispostos a fazer. Muitos evitam falar sobre isso, que é talvez consciente ou inconscientemente, eu não sei, eles evitam falar para evitar constrangimentos, mas o Espírito Santo fala hoje sobre santidade, um momento e um estilo de vida. Jesus não está voltando, gente, para uma igreja contaminada. A Bíblia diz que Jesus está voltando para uma igreja pura, santa e lavada no sangue do Cordeiro. É para essa igreja que Jesus vai voltar. Uma igreja imaculada, sem ruga, diz a palavra, quer dizer o que? É perfeita, ou qualquer coisa semelhante a isso, perfeita, santa. Logo, se é para uma igreja santa que Jesus está voltando, então eu quero definitivamente, eu quero saber tudo sobre santidade. As pessoas não têm interesse pela palavra santidade, não têm interesse pelo estado de santidade. Eles apenas querem bênçãos, 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 bênçãos. E a santidade? Podemos afirmar que necessitamos não apenas de um avivamento espiritual, e eu acho que nós precisamos de um avivamento espiritual, mas não precisamos apenas disso nos nossos dias. Nós precisamos de uma reforma dentro da igreja sobre o ensinamento da santidade. Precisamos de mais ajustes. Vivemos na época do não faz mal, nada faz mal, nada ofende a Deus, nada prejudica o andamento da obra. O que é que tem? Não faz mal. A santidade é o exemplo de vida a ser seguido e vivido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos exorta a uma vida diferente daquela que nós tínhamos antes da nossa conversão. E o padrão definido é o próprio Deus, irmãos. O padrão definido é o próprio Deus, a santidade divina. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Eu não posso nem pegar alguém para padrão de santidade, eu tenho que pegar Deus. O apóstolo Pedro disse, no versículo 14 que nós lemos: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antes ou anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Observe que a santidade, ela não é ocasional, não é uma questão por ocasião, e nem está limitada a uma outra área. Não, a santidade é exigida em todo o nosso procedimento, segundo a palavra, e a razão é uma só: Deus é completamente santo, e nos criou para sermos como Ele é, santos. A fim de quê, pastor? A fim de nos confrontar. A palavra
palavra vem nos trazendo essa exigência, sermos inteiramente como a santidade do Senhor. Só que nós somos humanos, pastor, como é que a gente vai ser um santo como Deus? Somos humanos. É justo afirmar que a santidade, assim como o pecado, é uma questão de natureza, e aqui nós precisamos fazer a diferença. Quando se fala de santidade, quando fala da santidade de Deus, a gente precisa entender a natureza de Deus. Agora, quando fala a santidade humana, precisamos entender a natureza humana. A Bíblia diz que antes da conversão, nós éramos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da desobediência, Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza, precisamos entender isso aqui, senão você nunca chegará à santidade, nunca chegará lá. Depois do novo nascimento, quando participamos da natureza divina, o apóstolo Pedro diz assim, 1:4, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza de Deus. Olha que interessante isso aqui, você já entendeu que você precisa ser coparticipante da natureza de Deus, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é o caminho da santidade, nos tornando parte da natureza de Deus. Porém, não é por ser uma questão de natureza que a santidade deixa de ser ordenada. Eu ouvi agora esses dias alguém dizer assim, pastor, eu sou humano, eu peco todos os dias, não tem como eu ser santo. E eu olhei para ele assim, sabe que em parte eu te dou razão, mas a Bíblia não diz isso. Claro que diz, pastor. Não diz isso. Mas me ensinaram assim, que pelo fato de eu ter a natureza humana, eu estou subjugado ao pecado. Eu disse, se você está subjugado ao pecado, você é escravo do pecado. E a Bíblia diz que aquele que é escravo do pecado está condenado. Precisamos entender a questão da natureza, porque é uma questão que o Espírito Santo trabalha em nós. A natureza que nos domina depende também da nossa decisão, o jeito que nós queremos andar, ou obedecer ou não obedecer à palavra do Senhor. O mandamento é de suprema importância, entender que estamos falando de um mandamento divino, sede santos porque eu sou santo. Não está no decálogo, mas está na Bíblia. Sede santos porque eu sou santo, ou seja, a santidade, escute aqui que eu vou falar para você, não é uma opção. Santidade não é uma opção, sua argumentação é apresentada de uma forma tão simples, que não temos como formar sofismas, ou é santo ou não é santo, ou você é ou você não é. Os filhos de Deus devem ser santos, porque o seu Pai é santo, diz a palavra. Quantos aqui creram em Jesus Cristo? Levanta a mão. A Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Aqui começa o princípio da santidade, porque eu creio em Jesus, Deus me dá o poder, não para mim sair fazendo milagre, projetando o meu nome, não, o poder de ser filho. E aqui vem o segredo da santidade. Eu sou filho, eu me torno participante da natureza do meu Pai, e quanto mais eu me torno participante da natureza do meu Pai, mais santo eu me torno. Esse é o poder. Tem gente que está buscando dons espirituais, mas esqueceu da santidade. Ele quer poder, mas abre mão da santidade. Deus não faz isso. Santidade é o princípio de uma vida repleta do poder e da autoridade do nome de Jesus, porque nos tornamos filhos, temos o poder. Eu li tantas vezes esse versículo quando era guri, eu nunca entendia que poder é esse, poder de ser filho. Tipo assim, que poder? É o poder da santidade, da natureza de Deus em nós. Os filhos de Deus devem de ser santos, porque o próprio Deus é santo. Mas como alcançar a santidade? Já vou terminar. Como alcançar a santidade na minha vida?
como alcançar uma vida santa na presença do Senhor. O mesmo apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele mostra que o recurso é a natureza do próprio Deus. O recurso da santidade é a natureza do próprio Deus. Segundo Pedro 1, 3 e 4 diz assim: visto como, pelo seu poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, conhecimento, João 8,32, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas, ou as suas preciosas e muito grandes promessas. Quem tem promessa de Deus, olha só como se alcança a promessa: para que por elas vos torneis coparticipantes das promessas ou da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Se eu fosse comentar isso aqui, nós ia quase que a noite inteira. O que Pedro está dizendo aqui, pastor? Que nós só podemos realizar as promessas de Deus na nossa vida se alcançarmos uma vida de santidade. Você já percebeu que Satanás às vezes não larga do teu pé com um pecado e você não consegue se libertar dele, e você pede perdão e não se liberta, pede perdão e erra de novo, pede perdão e erra de novo? Satanás impede que você chegue à santidade. Qual é o alvo do crente? Santidade. A gente começa batizando, batiza lá atrás, né? Tem discipulado, batiza, e aí a gente tem o alvo é ali no final do tapete. Então eu vou caminhando com dificuldade, e Satanás vai tentando me impedir, eu vou orando, consagrando, buscando a presença do Senhor. Eu entendo que o poder vem pela santidade, porque a santidade me leva à natureza de Deus, e eu entendo, eu chego, vou e chego na santidade. Satanás está vencido? Não, é claro que não, porque agora ele está atrás, ele não está mais, agora ele está atrás. Não está tentando me impedir de chegar no alvo, eu já cheguei no alvo, agora ele está atrás. O que ele faz atrás? Ele me empurra, porque daí eu me torno santo dos santos. Acho que vocês não entenderam, porque santo dos santos, eu olho para o pastor Wagner e julgo ele porque eu sou santo. Eu olho para você e julgo você porque eu sou santo. Me acho no direito de julgar as pessoas, de subjugar as pessoas, de humilhar as pessoas, porque eu sou santo. Só que dali eu já caí. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado, não caia, porque para cair basta estar de pé. Então, participar da natureza divina e se deixar ser controlado por ela, pela natureza de Deus, é a única forma de escapar da corrupção e das paixões que há no mundo, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus viveu aqui sem pecado e tornou-se o nosso modelo, o padrão divino para todos nós, para todos os seres humanos. E isso vai aprofundar o nosso conceito de pecado. Porque para nós os cristãos, pecar não é apenas quebrar a lei. Pecar é errar o alvo. E qual é o nosso alvo, pastor Abraão? O nosso alvo é ser a imagem e semelhança do Senhor. Deus criou o homem como? A imagem e... Quando o homem peca, ele perde a imagem e a semelhança. O alvo da santidade é chegar lá e sermos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus criou? Deus criou um ser humano ou criou um anjo? Estou na santidade aqui. O que é que Deus criou? Um ser humano ou um anjo? Pode me responder. Ser humano ou anjo? Humano? Então santidade não é o que você pensava. Santidade não é carregar o carimbo de Deus e agora eu sou filho do rei, tenho todo o poder, não mexe comigo. Santidade é voltar a ser humano. Simples assim, pastor? Simples assim. Santidade é voltar a ser humano, é abrir mão de muitas coisas para salvar o próximo. É abrir mão de muitas coisas para um grande projeto que você sabe que Deus está nele.
é abrir mão de muitos confortos para fazer o quê? O que o Senhor nos delegou a fazer, porque ser me dá capacidade para fazer. Ser me dá autoridade para fazer, porque quando eu não sou e faço, eu sou um metido que estou tirando o lugar daquele que deveria estar fazendo. E Deus não entende isso. Precisamos entender o projeto divino e nos conformar com a imagem do Senhor Jesus Cristo em nós. Vou terminar agora. Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Quem é o primogênito? Jesus. Mas quem é que tem que ser a imagem? Nós precisamos ser a imagem. Jesus veio à terra como o Filho único de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus mandou o seu único Filho por amor. Está lá, está escrito lá. Porém a intenção de se tornar o primogênito de entre muitos os outros filhos de Deus, essa era a intenção dele. Não era continuar sendo o único, a intenção era ser o primeiro, mas que outros milhares de milhares crescem na sua ação e fossem gerados à sua própria imagem e semelhança, segundo a palavra do Senhor. E é isso que Deus procura em nós. É isso que Deus procura em nós. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, o que tu quer de mim, Senhor? O que tu quer de mim? Deus diz assim, ó, humanidade. Eu quero de você humanidade. Volte para o lugar de onde você não deveria ter saído. A santidade, a presença de Deus. Quando Deus chamou Abraão, sabe o que Deus disse para Abraão? Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa era linda: vou fazer de ti uma grande nação. Abraão ficou faceirinho. Legal, Deus falou comigo. Aí Deus chama ele no segundo momento e diz: Abraão, vou executar a promessa. Só que tem uma coisa: anda na minha presença e ser perfeito. Ah, pastor, perfeito ninguém é. Em Deus podemos alcançar a perfeição. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A salvação nos foi oferecida. Não tem, com a salvação não existe apenas o propósito de perdoar os nossos pecados, porque Deus não precisa perdoar os meus pecados quando eu me arrependo dele. Qual foi a pregação que João Batista veio pregando, que Jesus veio pregando? Não foi dizendo, Deus vai perdoar os pecados de vocês, não. Eles vieram pregando: arrependei-vos. Não faz sentido pedir perdão de pecado quando eu não tenho a intenção de deixar o pecado. Agora, quando eu me arrependo, eu recebo o perdão, acabou. É automático. É lindo, é maravilhoso. Então a salvação que nos foi oferecida não tem o propósito de perdoar, mas de transformar-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus. E aí a Bíblia diz: e tudo que você pediu ao Pai. Porque um pai, sendo pecador, quando o filho pede pão, não dá pedra, que dirá o Pai Celestial. Você está entendendo o caminho da bênção? Assim como Adão foi o cabeça de uma raça e gerou muitos seres semelhantes a ele, que eram pessoas afastadas da presença de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para ser o cabeça de uma nova raça, de um novo modelo de vida, de um novo povo. E aí Deus vem para Israel e a Bíblia diz que eles não recebem. Quando eles não recebem, ele faz isso aqui: fecha a porta para Israel e abre a porta para você, para você, para você, para mim, para nós, para sermos feitos filhos de Deus. Isso já era motivo para a gente estar glorificando, exaltando ao Senhor. É que o Senhor não colocou com contundência de pregador de congresso. Tá bom então, deixa assim. O Senhor nos abriu uma porta. Está escrito em 1 Coríntios 15, diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, Jesus, nas nossas vidas, nas vossas vidas. Então Adão pecou e provou a morte espiritual. Essa morte foi transferida para todos os homens. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. E porque cada um pecou, todos estão na sua mesma espécie. A espécie fora da presença de Deus, a espécie morta, a espécie
distante do Senhor. Mas João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seremos livres deste estado, desta situação. Logo o Espírito Santo que em nós habita tem a seguinte missão: nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Transformar-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar uma história para terminar, de um homem chamado, foi considerado um santo, é considerado um santo ainda, Santo Antão, era o nome dele. E ele foi um famoso nas tradições dos anacoretas. E eles viviam em cavernas, passavam a maior parte das suas vidas no deserto, jejuando, orando, comendo gafanhoto, mel silvestre, como João Batista. Santo Antão foi um homem que morreu aos 105 anos de idade, dos quais a vida inteira dele, ele passou morando em cavernas, jejuando e sendo atacado diariamente por um demônio, pastor Wagner. O demônio o elegeu como meta corporativa, ele era único dele. O demônio precisava desviá-lo dos seus propósitos, e se concentrou então em Antão por quase 80 anos. Quando Antão, muito religioso, olhava para a cruz, ao invés de Cristo, ele via uma mulher nua. Satanás mudava a imagem para tentá-lo. Quando ele fazia jejum, diz que aparecia sobre a mesa comidas extraordinárias. Então Antão é um homem excepcionalmente fortalecido no aguentar as tentações, quase um não humano, um homem excepcional, resistiu a todas as tentações que Satanás fez para ele. Eu estava lendo isso aqui, achei interessante. Oscar Wilde vai nos dizer que no século XIX, se eu resisto à tentação, olha a frase dele: se eu resisto à tentação, é que ela não foi forte o suficiente. Quer dizer o quê? Que não existe tentação que as pessoas aguentem, porque se ela for forte, a gente não resiste. Mas como sabem, diz a história que ele está no inferno, e esse Antão aí foi para o céu porque resistiu todas as tentações. Então Antão resistiu, e segundo uma tradição apócrifa, não da legenda áurea, né, dos santos, a tradição de uma outra fonte diz que ele virou história, e que o demônio desistiu de Antão quando ele estava com seus 105 anos de idade. Diz que o demônio desistiu dele e disse para ele assim: ó, você venceu. Eu nunca na história tive alguém que foi mais forte do que eu e que venceu todas as minhas tentações. E diz que o demônio se retirou da caverna e deixou Antão livre. Antão caiu de joelhos e começou a agradecer a Deus como uma oração muito simples. E ele começou a dizer: muito obrigado, agora eu me tornei um santo. E quando ele disse isso, o demônio sorriu e voltou para a vida dele de novo. Antão resistiu tantos pecados, pastor. Antão resistiu todos os pecados, menos o da vaidade. A vaidade de ser santo e de ter resistido todos os pecados. Sabe o que é isso? Quando eu não tenho a natureza de Cristo, eu me sinto honrado em ser melhor que os outros. Eu me sinto honrado em vencer o pecado do dia. Eu me sinto, hoje é mais um dia que eu não pequei na presença de Deus. Precisamos entender a profundeza da santidade e chegar à presença do Senhor a ser santo. O que é isso? Quanto mais humano eu for, menos eu julgo o meu próximo e mais eu me concentro em Deus. Deus está nos chamando para a santidade. Vamos ficar de pé? Agora que